paz do Senhor, igreja. Eu estou muito nervosa, então me desculpem se eu gaguejar ou falar alguma coisa errada. Desde o dia que o pastor me convidou para ministrar, na semana seguinte o Espírito Santo ministrou algo no meu coração sobre as orações de Jesus e 3 orações em específico. E eu queria falar sobre isso com vocês nessa noite. Jesus é o exemplo perfeito e teve uma vida digna de ser copiada de oração. Desde o início de seu ministério, ele orava continuamente. E eu queria ler com vocês, para dar início, Lucas 3, 21. Amém? Eu vou ler aqui para ganhar tempo. Lucas 3, 21 até o versículo 23. Obrigado. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era considerado filho de José. E para iniciar, como eu disse, Jesus é a melhor pessoa para a gente falar sobre oração e sobre uma vida de oração. Ele foi um exemplo que nós podemos seguir completamente, principalmente na sua vida de oração. No momento em que seu ministério começa, Jesus está orando quando ele vai ser batizado. Então, a primeira ação de Jesus, quando ele vai dar início ao seu ministério, a Bíblia é bem clara em dizer que ele estava orando. Jesus não começou nada sem antes orar. E durante o ministério de Jesus, em vários momentos nós vamos ver a Bíblia relatando que Jesus se retirava do meio da multidão e subia para o monte para orar. Jesus, mesmo no meio de muitos milagres, em Lucas 5:16 está se passando por uma parte que Jesus está curando muitos leprosos. E no final disso a multidão está pedindo para que ele continue fazendo milagres, mas ele se retira e sobe para o monte para orar. Porque aquilo ali, ter uma vida de oração, era algo que era essencial para ele, como deve ser essencial para a gente. Muitas vezes nós deixamos que a vida corrida, que o trabalho, a faculdade, a família, os afazeres de casa tomem um lugar que não deve ser tomado, o nosso tempo no lugar secreto. E Jesus, que estava vivendo o seu ministério, que estava cumprindo o seu chamado, que estava curando e fazendo vários milagres, ainda assim se retirava para orar, porque o principal para ele não era só aquilo ali, mas era fazer Jesus conhecido. E para fazer Deus conhecido, ele precisava o conhecer ainda mais. Ele era, assim como Jesus era Deus, mas ele precisava, estando aqui na terra, ser revestido. Isso só aconteceria no lugar secreto. E nós devemos levar isso como algo principal na nossa vida. Ter o nosso tempo no lugar secreto, apesar de qualquer coisa, nada deveria roubar o nosso tempo no lugar secreto. E quando o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre a vida de oração de Jesus que nós devemos seguir, ele ministrou sobre o meu coração sobre 3 orações específicas. Como eu disse, por todos os evangelhos nós vamos ler que Jesus subiu para orar, Jesus se retirou para orar, mas não foram todas as vezes que nós ficamos sabendo que a Bíblia relatou o que Jesus orou. Mas existem 3 vezes que a Bíblia relata, e eu queria falar com vocês exatamente sobre essas 3 vezes. Existiram outras vezes que a Bíblia relatou sobre o que Jesus orou, mas o Espírito Santo ministrou no meu coração sobre essas 3 vezes. E a primeira oração, que na verdade é Jesus nos ensinando como devemos orar, está em Mateus 6, a partir do versículo 6. E eu quero ler com vocês. Mateus 6:6. Mas quando você orar,
Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu vou ler só até aqui. Nessa passagem, Jesus está nos ensinando como nós devemos orar. E eu acredito que todos aqui conhecem a oração do Pai Nosso. Por isso que eu não vou continuar a leitura. E para mim o principal ponto dessa oração, que Jesus fez questão de nos ensinar como orar, é porque Ele queria nos ensinar. Ele queria mostrar para nós que o desejo dele é ter um relacionamento íntimo conosco. Jesus começa nos ensinando a orar, o chamando de Pai. O relacionamento de Pai é um relacionamento íntimo, e foi para isso que Jesus nos chamou. Foi para um relacionamento íntimo com Ele, e é por isso que a oração que Ele nos ensina é nos ensinando a o chamar de Pai, para que exista intimidade em nós com Ele, para que através disso nós possamos fazê-lo conhecido nessa geração. Nós só podemos manifestar algo aqui nos púlpitos ou lá fora, onde Deus nos colocou, que já foi gerado em nosso secreto, que já foi gerado em intimidade. E nós só podemos gerar isso no lugar secreto, no lugar onde Deus nos chamou para estar. No lugar que Deus, quando foi nos ensinar como nós devemos orar, disse: chama de Pai. Porque é um relacionamento íntimo que eu quero ter. Porque nós só temos relacionamento íntimo com... Nós podemos até falar que nós temos um relacionamento íntimo com um amigo, com um colega, mas o nosso primeiro relacionamento íntimo é com a nossa família. São com os nossos pais, com os nossos irmãos. E então Jesus nos ensina primeiramente a se relacionar com Ele como Pai, a ter intimidade o suficiente para ter acesso a tudo que Ele deseja revelar a nós. E o que o Espírito Santo continua ministrando no meu coração é que a oração do Pai Nosso, Ele vai continuar dizendo que Deus nos deu o pão nosso de cada dia. Porque os nossos corações devem estar guardados em um lugar que nós só devemos nos preocupar com o que vai nos acontecer hoje. Deus nos deu o pão de cada dia, o pão de hoje. E se você for parar para pensar, lá em Êxodo, quando Moisés ora e Deus faz cair maná do céu, o maná, Deus dá uma ordem para Moisés: diga ao povo para que pegue o maná para aquele dia. E quando alguns desobedeceram e guardaram, o maná apodrecia. E é nesse mesmo sentido. Não adianta nós queremos continuar sendo alimentados pela palavra que foi ministrada no domingo. Nós temos livre acesso. É o pão nosso de cada dia. É o pão de hoje que Deus deseja nos entregar. É pro secreto hoje que Deus deseja nos chamar. Para que nós tenhamos acesso ao maná que desceu do céu, que é o próprio Deus. Em João 6,51, diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. No Antigo Testamento, naquela época, aquele povo desfrutou de um maná que desceu do céu, mas aquele maná apodrecia se eles guardavam para outro dia. Hoje nós temos livre acesso ao pão vivo que desceu do céu. E em João 6 ele diz que aquele que comer dele não voltará a ter fome, não voltará a ter sede. É para isso que Jesus nos chamou, para um relacionamento íntimo com Ele, para ter acesso, para se encontrar com Ele como Pai e para desfrutar do pão vivo que desceu do céu. Nós não teremos mais fome, mas não adianta nós queremos só sermos alimentados através do que Deus derramou sobre a vida do pastor Felipe, sobre o que Deus derramou através da vida do Elson, e sim do que Deus tem para derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida, através do nosso relacionamento com Ele. Foi para isso que Jesus nos chamou. Nós não temos por que ficarmos desesperados. Ele é o pão vivo. Ele vai nos alimentar. Nós precisamos nos preocupar dia após dia. Existem várias outras lições que eu poderia citar aqui sobre essa oração do Pai Nosso. Mas
o principal que o Espírito Santo ministrou no meu coração foi sobre isso. Nós precisamos entender que Jesus nos chamou para um relacionamento íntimo com Ele, que Jesus nos chamou para termos acesso livre e para desfrutarmos de um alimento que não tem fim. Não tem como nós queremos sermos alimentados somente pelas palavras que são ministradas aqui em cima. Nós ficaremos desnutridos, nós não teremos força. E a primeira característica de uma pessoa doente é perder o apetite. E quando nós estamos doentes espiritualmente, nós perdemos a fome. E um alimento no domingo não vai trazer vida novamente. Pode te chacoalhar e falar: ei, volta, é hora de voltar. Mas Deus deseja te entregar algo específico no secreto. É por isso que muitas vezes nós chegamos no culto e nós falamos: nossa, a palavra hoje nem foi boa. Se você não está se alimentando, irmão, uma pregação não vai te alimentar mesmo. Você vai continuar com fome. Não vai te sustentar. O desejo do Senhor é que nós sejamos firmes e constantes, perseverantes em oração, buscando ao Senhor, conhecendo e o fazendo conhecido. E um exemplo que eu queria dar sobre alguém que se importava muito com a presença de Jesus, porque é isso que nós devemos fazer, até que nada, nenhuma outra coisa importe mais, só a presença de Jesus. Até que o lugar secreto seja o lugar que nós realmente desejamos estar, como nós cantamos aqui hoje. Esse é o meu preferido lugar. Muitas vezes nós cantamos e nós nem percebemos o que nós estamos dizendo. Será que esse tem sido realmente o meu preferido lugar? Será que eu tenho deixado qualquer outra coisa, qualquer outra distração para me dedicar tempo ao lugar secreto? E até que ponto a presença de Jesus tem sido tudo na nossa vida e tem sido a coisa mais importante? Ou será que nós só o buscamos porque nós queremos as mãos dele e o que elas podem fazer por nós? E eu queria falar com vocês sobre Moisés. O pastor já falou um pouco domingo sobre Moisés, mas o Espírito Santo ministrou no meu coração em Êxodo 33. Eu queria ler com vocês Êxodo 33, o versículo 11. Eu vou ler do 11 ao 15. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. E o versículo 15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Moisés, como o pastor bem disse domingo, todas as características dele, sobre a vida intercessora dele. Moisés, a coisa mais importante para Moisés era a presença de Jesus. Tanto que nesse momento Moisés ora e fala para ele. E a Bíblia nos relata que Moisés falava com Deus face a face, como quem falava com um amigo. E nessa passagem em específico, o Deus estava furioso com o povo porque eles tinham levantado um bezerro de ouro. E fala para Moisés: vai vocês, eu vou mandar um anjo com vocês para levarem vocês para a terra que eu já lhes disse para onde vocês vão. E aí Moisés responde para ele: nós não vamos, não nos faça sair daqui se a sua presença não for conosco. Não tem nada que seja mais importante. Nós não queremos só chegar na terra prometida. Nós queremos a tua presença. E é esse desejo que precisa surgir em nossos corações. Não é só o que o Senhor pode fazer, não é o que Ele quer nos entregar. É se o Senhor não for conosco, não vale a pena. Se o Senhor não nos conduzir até aquele lugar, não vale a pena chegar naquele lugar. É isso que Moisés deixa claro nessa passagem. Deus, nós não vamos. Foi o que Jesus disse: o meu anjo vai com vocês. Vocês já sabem para onde vocês estão indo. E Moisés disse: se você não for, nós não sairemos daqui. Nós precisamos que nessa noite, que essa seja a nossa verdadeira oração. Jesus, que em nosso coração haja o desejo tão grande pela tua presença, até que nada mais importe, até que nenhuma promessa se cumprindo valha mais do que a sua presença. De que adianta nós ganharmos o mundo inteiro, nós recebermos promessas e essas promessas se cumprirem, se
se a presença do Senhor não for mais conosco, se a presença do Senhor não for não for o nosso bem mais valioso. Moisés tinha isso claramente na vida dele. O que ele queria de mais precioso, o que ele tinha de mais precioso era a presença de Jesus. E não importava se ele entraria na terra que Deus já tinha lhe prometido. Se a presença de Deus não fosse com ele, ele não sairia dali. Se você continuar lendo o capítulo, Jesus responde para ele: por causa de você, pela sua oração, eu irei com vocês. Outra oração que eu queria falar com vocês é João 17. Quando Jesus nos ensina a orar uns pelos outros. Eu quero ler com vocês João 17. Do versículo 20. O versículo 20 e o 21. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em mim, para que o mundo creia que tu me enviastes. Essa é a segunda oração que o Espírito Santo ministrou no meu coração. E nessa passagem Jesus está orando. Primeiro ele ora por si mesmo, depois ele ora por seus discípulos e depois ele ora por todos os crentes que viriam a acreditar nele. E em seguida, se você for ler João 18, Jesus é preso e entregue para ser morto. Jesus nos ensina que mesmo em momentos difíceis nós devemos orar uns pelos outros. Esse deve ser um desejo em nosso coração. É isso que a oração deve gerar em nós. O desejo de interceder uns pelos outros. Nessa oração, Jesus demonstra o seu amor por todos os seus discípulos e por todos que o Pai o daria. E Ele nos ensina que deve existir em nosso coração um anseio por orar pelos outros. Um anseio por orar pelos nossos irmãos, pelas pessoas que estão sofrendo. E eu queria citar como exemplo Jó, que intercedia pelos seus filhos antes mesmo deles terem pecado. Em Jó 1, a história nos conta que Jó era riquíssimo e os seus filhos sempre davam banquetes e convidavam todas as suas irmãs. E toda vez que terminava um tempo de festa, um tempo de banquete, Jó chamava todos os seus filhos, sacrificava ao Senhor, prestava um holocausto. E ele falava: se porventura os meus filhos pecaram e amaldiçoaram Deus, eu já quero aqui oferecer sacrifícios ao Senhor em arrependimento. Irmãos, não tem pessoa que ame mais o outro, o próximo, do que Jó, do que Jesus. Que mesmo prestes a ser entregue para a morte, ele continua orando. Ele faz uma oração por nós que estamos aqui hoje, que fomos encontrados por Ele, para que nós sejamos um. E quando nós somos um com Ele, o mesmo Espírito que habita nele habita em nós, e o mesmo desejo, o mesmo amor uns pelos outros precisa existir em nosso coração. Mesmo que por muitas vezes nós não queremos, precisa existir em nosso coração esse desejo de orar uns pelos outros, da dor do meu irmão ser a minha dor. E se isso não existe em nossos corações, que nessa noite essa seja a nossa oração. Deus gera em nosso coração um amor uns pelos outros, um amor que nós não conseguimos entender e compreender. Eu posso citar também Paulo. Paulo orava incansavelmente. Toda vez que Paulo vai começar uma carta, ele diz para quem ele está escrevendo: eu sempre estou orando por vocês. Paulo sempre intercedia por Timóteo. Em 2 Timóteo, do versículo 1 ao versículo 4, Paulo diz para ele que estava orando por ele e dá ordens para ele: não desanime, lembre do dom de Deus que há em ti. Paulo continuava intercedendo. E se você for ver, Paulo estava preso.
e continuava intercedendo. O que tem nos prendido? O que tem nos impedido de orar uns pelos outros, de sentir a dor uns dos outros? Que nessa noite o Senhor traga revelação à nossa mente, traga clareza de tudo que tem nos afastado do propósito, tudo que tem nos tirado esse amor que o mundo não entende e nem nós mesmos podemos entender, porque só pode ser gerado pelo Espírito Santo, porque de nós mesmos não pode vir nada bom a não ser pelo Espírito. Paulo também intercede por Onésimo. Na carta de Filemão, ele diz que Onésimo foi um cara que tinha sido expulso daquele meio, daquele povo. E Paulo intercede por ele e fala, põe na minha conta. Se ele está te devendo algo, pode pôr na minha conta. Gente, que amor é esse? Para orar por alguém e falar, se ele está te devendo algo, pode deixar que eu pago. Se ele te fez algo, cobre de mim, mas o receba de volta. Que nessa noite exista nos nossos corações um desejo de amar uns aos outros. Que nessa noite essa seja a nossa oração, para que Deus desperte no nosso interior o amor uns pelos outros, o amor que só o Espírito Santo pode gerar em nosso interior. Jó também orou no capítulo 42, no final de todo o seu processo com Deus, em Jó 42, a partir do versículo 6, a Bíblia nos conta, vai nos relatar que Jó estava orando por seus amigos que não estiveram com ele durante aquele momento difícil. Que disseram para ele, eu acho que você pecou, para você estar vivendo tudo isso aí, eu acho que você pecou. E aí a palavra vai nos dizer que Jó estava orando por esses amigos, e enquanto Jó orava por eles, a sorte dele foi mudada. Irmão, não importa o que te fizeram, o Espírito Santo pode gerar nessa noite um amor que cobre multidões de pecado. Porque é esse o amor que Deus tem por nós, e é esse amor que nós devemos ter uns pelos outros. Porque como Jesus ora ali em João 17, que eles sejam um, assim como nós somos um, que eles sejam um comigo. Então se Jesus foi capaz de fazer isso, se esses homens de Deus foram capazes de fazer isso, nós também somos. Independente do que foi, do que te feriram, do que te fizeram, nós podemos gerar isso em nossos corações. Nós podemos fazer isso. Jó teve sua vida completamente mudada enquanto ele orava por seus amigos que tinham abandonado ele no momento mais difícil, e nós sabemos que Jó não tinha pecado. Então que nessa noite isso gere um desejo de despertar isso em nós. E eu quero falar sobre uma passagem que o Espírito Santo ministrou muito no meu coração. Lucas 22, do 39 ao 45. Amém? Lucas 22, do 39 ao 45. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiam. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Eu vou ler até aqui. O que o Espírito Santo ministrou no meu coração nessa passagem, nessa oração de Jesus, é que nós devemos aprender a orar em momentos de aflição. E não tem exemplo melhor para nós citarmos do que Jesus orando no Getsemane. Ele estava tão angustiado ao ponto do seu suor serem lágrimas, serem sangue, gotas de sangue. Nós nunca vamos entender qual foi esse nível dessa angústia que Jesus estava sentindo. E mesmo neste momento, o que ele foi fazer? Ele foi para o lugar secreto. Irmãos,
nenhum momento de angústia deveria nos tirar do lugar secreto. E muitas vezes nós achamos que não, quando nós estamos passando por algum problema, aí que nós vamos para o lugar secreto. Mas muitas vezes não. Muitas vezes quando Deus não faz o que nós queremos, ou quando nós estamos passando por um processo que nós não entendemos, ou que nós estamos angustiados, a primeira coisa que nós queremos fazer é abandonar o lugar secreto. Nós queremos abandonar o lugar secreto, nós queremos abandonar os ministérios, nós queremos deixar de vir para a igreja. E Jesus nos ensina que em seu momento de maior aflição, Ele buscou o Pai. Que nessa noite seja gerado isso em nossos corações. Uma fome tão grande por Jesus, que em qualquer momento, que em qualquer ocasião, até mesmo nos momentos de angústias, nós venhamos buscar ao Senhor intensamente. Outras passagens que nós vemos pessoas que estavam angustiadas e foram buscar ao Senhor, nós podemos citar Eliseu, quando é perseguido por Jezabel, quando ela disse que iria matar ele. Eliseu foge, e quando ele para orar, depois de ter fugido, ele para orar, e a Bíblia nos relata, em 1 Reis 19, 3, 4, quando teve medo de Jezabel e fugiu para salvar sua vida, mas neste momento ele foi orar, e a Bíblia nos relata que ele estava aflito, e mesmo assim o primeiro lugar que ele foi buscar foi o Senhor. Ele foi para o lugar secreto, ele foi orar, e o Senhor responde a ele. O Senhor manda ele levantar, comer e partir. Então, gente, nós temos diversos exemplos na Bíblia sobre Jesus, sobre pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus. Nós podemos citar Ana, que estava angustiada ao ponto de Eli achar que ela estava bêbada, de tão angustiada que ela estava orando por um filho. Mas mesmo em um momento em que ela estava tão angustiada, ela foi buscar ao Senhor. É isso que a oração deve gerar em nós. É para isso, para que nós sejamos despertados. Nessa noite nós estamos sendo ministrados durante todo esse mês sobre o poder da oração. Que as orações gerem em nós mais desejo de buscar ao Senhor, mais desejo de conhecê-lo, mais desejo de estar perto dele, de conhecê-lo e fazê-lo conhecido, independente dos momentos de aflição que nós estamos passando. Como eu citei, Jesus orando no Getsemane, nós nunca entenderemos e nós nunca passaremos por uma aflição maior do que Jesus passou. E Ele é o maior e melhor exemplo de que a melhor solução é buscar ao Senhor, é estar no lugar secreto. Tem uma passagem de um livro que eu li há muitos anos atrás e ficou marcada no meu coração, que é O Segredo do Lugar Secreto. E ele diz assim: o lugar secreto é uma máquina que nos transporta de nosso fuso horário para o de Deus. Nele entramos na eternidade e começamos a viver a vida inteira a partir da perspectiva daquele que é eterno, que não tem começo nem fim. É nesse lugar que nós precisamos estar quando o nosso coração estiver afligido, quando nós estivermos com medo, quando nós estivermos angustiados. É neste lugar que nós precisamos estar, no lugar secreto, onde nós somos transportados para uma visão da eternidade. Porque muitas vezes nós só estamos conseguindo ver o que está aqui, mas nós precisamos ter acesso à visão de Deus. O Senhor é eterno, isso daqui é leve e momentâneo. E 2 Coríntios 4,17 diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. É isso que a nossa tribulação está produzindo. E é isso que a nossa tribulação precisa gerar em nós. O desejo de buscar mais o Senhor, o desejo de conhecer mais. Porque tudo isso aqui vai passar. O que nos interessa é conhecer a Jesus e Jesus nos conhecer. O que realmente importa é nós termos intimidade com aquele que nos criou, nos formou e estabeleceu um propósito para nós. Nós não estamos vivos aqui à toa, nós não estamos juntos no mesmo lugar à toa. O Senhor não nos trouxe para Bereana e Itaquá no mesmo tempo para vivermos só por casualidade. Existe um propósito do céu para esse tempo, com todos nós juntos aqui.
E o desejo do Senhor é despertar em nossos corações mais amor pela presença dEle. É tirar os olhos da terra, onde é só leve e momentâneo. Quando nós olhamos só para o nosso problema, ele parece pesado e cansativo. Mas quando nós olhamos da perspectiva do céu, é leve e momentâneo. Porque nós temos toda uma eternidade para passar com Ele. E essa tribulação está produzindo um peso de glória eterno. O nosso Deus é o Pai da eternidade. Então nada aqui pode roubar a nossa paz, pode tirar os nossos olhos de Jesus. Amém? O louvor pode subir? Posso fazer uma oração? Eu queria... Foi isso que o Espírito Santo ministrou sobre o meu coração.